E se plantas misteriosas, com poderes estranhos, estivessem escondidas pelo mundo, fora dos olhos da ciência? Hoje, você entra no mundo esquecido da criptobotânica. O que é criptobotânica? A palavra criptobotânica vem do grego cryptos, que significa oculto, e botanic, ciência das plantas. Assim como a criptozoologia, que investiga animais não confirmados pela ciência tradicional, como o pé grande ou o monstro de Loch Ness, a criptobotânica estuda plantas misteriosas, vegetais desconhecidos, espécies perdidas ou até mesmo seres vegetais anômalos que não se encaixam nos padrões biológicos convencionais. Objetivos da criptobotânica. Os principais objetivos da criptobotânica incluem: descobrir e documentar espécies vegetais ainda não catalogadas pela botânica oficial. Investigar plantas mencionadas em mitos, lendas ou textos antigos. Estudar fenômenos vegetais anômalos, como crescimento acelerado, formas incomuns ou comportamentos inexplicáveis. Explorar relatos de vegetais inteligentes, conscientes ou com propriedades sobrenaturais, embora isso seja mais especulativo. Plantas misteriosas reais. Planta subterrânea carnívora Idnora africana. Você já imaginou uma planta que vive debaixo da terra? Se parece com algo saído de um filme de terror e ainda por cima captura animais para se alimentar? Pois é exatamente isso que faz a Idnora africana, uma das plantas mais bizarras e fascinantes do planeta. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da savana africana para conhecer essa criatura vegetal única, entender como ela sobrevive sem folhas, sem luz solar, e como ela atrai suas vítimas. Prepare-se. Esse não é um encontro comum com a natureza. O que é a Idnora africana? A Idnora africana é uma planta parasita e carnívora nativa da África subsaariana, especialmente em regiões secas e arenosas da África do Sul, Namíbia, Botswana e Zimbábue. Características principais: não possui folhas nem clorofila. Ela tira seus nutrientes de raízes de outras plantas. Vive quase totalmente subterrânea. Apenas parte de sua flor emerge do solo. Sua aparência lembra uma boca ou órgãos internos. Muitos a apelidaram de planta alienígena ou monstro vegetal. Essa planta é tão bizarra que, à primeira vista, parece ter sido criada por um especialista em efeitos visuais de Hollywood. Como ela funciona? Funcionamento da flor. A verdadeira estrela da Idnora é sua flor grotesca e eficiente, que pode medir até 15 centímetros de diâmetro. Ela tem 3 pétalas grossas e carnosas que ficam unidas no centro, formando uma espécie de bolsa. Funcionamento passo a passo. Emissão de cheiro forte. A flor libera um odor intenso de carne podre ou fezes, atraindo escaravelhos e outros insetos necrófilos. Armadilha natural. Os insetos entram na flor pela fenda central em busca do alimento, que não existe, mas as pétalas internas têm espinhos finos que impedem a saída imediata. Polinização indireta. Enquanto os insetos estão presos, eles se cobrem com o pólen liberado dentro da flor. Libertação. Depois de alguns dias, os espinhos murcham e os insetos escapam, agora carregados de pólen, prontos para polinizar outra Idnora. É uma estratégia evolutiva brilhante e macabra. Curiosidades e fatos impactantes. Além de seu método único de capturar insetos, a Idnora africana tem outras características surpreendentes. 1. Não precisa de sol. Como não realiza fotossíntese, ela parasita raízes de plantas do gênero Euphorbia, sugando água e nutrientes delas. 2. Pode viver décadas sem ser notada. Como quase toda a planta fica subterrânea, ela pode passar anos sem emergir à superfície. 3. Uso medicinal e cultural. Em algumas comunidades locais, partes da planta são usadas na medicina tradicional africana. Por exemplo, para tratar doenças gastrointestinais ou como remédio para diarreia. 4. Estratégia de sobrevivência extrema. Adaptada a ambientes áridos e hostis, a Idnora mostra como a vida consegue florescer, literalmente, mesmo nos lugares mais inóspitos. Amorphophallus titanum, a flor cadáver. A Amorphophallus titanum, popularmente chamada de flor cadáver, corpse flower em inglês, é uma das plantas mais bizarras, impressionantes e famosas do planeta.
Conhecida mundialmente por seu odor extremamente forte e desagradável, semelhante ao de carne podre, essa planta atrai insetos necrófilos para sua polinização, e fascinação humana por sua raridade e tamanho monumental. Origem e habitat natural. Nome científico: Amorphophallus titanum. Família: Araceae, mesma família da bananeira, do milho e de outras plantas tropicais. Origem: florestas tropicais de Sumatra, na Indonésia. Habitat natural: florestas tropicais úmidas, sob sombra, em solos ricos em nutrientes. Status de conservação: classificada como em perigo, endangered, pela IUCN devido à perda de habitat. Essa planta cresce naturalmente em regiões montanhosas da ilha de Sumatra, geralmente em áreas com clima quente e úmido. Hoje, porém, é rara em seu habitat nativo devido ao desmatamento acelerado. Características físicas únicas. Tamanho impressionante. É uma das maiores inflorescências do mundo, chegando a atingir até 3 metros de altura. A planta não tem um caule típico. O órgão visível durante o florescimento é uma inflorescência gigante, ou seja, um conjunto de flores minúsculas agrupadas em uma estrutura central. Estrutura da inflorescência. Spata. Uma folha modificada, em forma de capa, de cor verde por fora e vermelho intenso por dentro. Spadix. O pau central que sai do solo, onde estão as flores femininas na base e as flores masculinas logo acima. Ciclo de vida complexo. A planta começa como um bulbo subterrâneo chamado cormo, que pode pesar mais de 70 kg. Em alguns anos, o cormo produz uma única folha gigante, que pode ter até 6 metros de altura e 5 metros de largura, parecendo uma pequena árvore. Depois de vários anos, geralmente entre 7 a 10, o bulbo acumula energia suficiente para florescer, um evento raro e emocionante tanto para cientistas quanto para o público. Welwitschia mirabilis, a planta que vive 1000 anos. Origem e habitat natural. Nome científico: Welwitschia mirabilis. Família: Welwitchiaceae, única espécie existente dessa família. Localização geográfica: desertos de Namíbia e Angola, sudoeste da África. Ambiente típico: zonas costeiras secas, com névoa matinal e solos pobres em nutrientes. A Welwitschia mirabilis vive exclusivamente em um dos ambientes mais hostis do planeta, o deserto de Namibe, onde as chuvas são raras e as temperaturas extremas. Mesmo assim, essa planta não apenas sobrevive, ela pode viver séculos ou até milênios. Características únicas. Planta vivaz extrema. Não cresce para cima, como árvores ou arbustos comuns. Tem apenas 2 folhas durante toda sua vida, que crescem continuamente e se desgastam com o tempo, criando aparência irregular. O caule engrossa com o passar dos anos, formando uma estrutura semelhante a um tronco baixo. Tamanho e formato. Altura média: 1 a 2 metros. Largura: pode atingir até 4 metros de diâmetro. As folhas podem chegar a 4 metros de comprimento. Classificação botânica. É uma gimnosperma, ou seja, pertence ao mesmo grupo das coníferas e cicadáceas. Pertence à ordem Gnetales, um grupo antigo de plantas que possui características intermediárias entre gimnospermas e angiospermas, plantas com flores. Longevidade excepcional. A Welwitschia pode viver 800 a 2000 anos, sendo considerada uma das plantas mais longevas do mundo. Cientistas estimam que alguns indivíduos vivos hoje tenham nascido antes da era cristã. Sua longevidade deve-se a crescimento lento e eficiente, estratégias de armazenamento de água, resistência a pragas e doenças. Iareta, a planta milenar dos Andes. O que é o iareta? Nome científico: Azorella compacta. Família: Apiaceae, mesma família da cenoura, salsa e coentro. Localização geográfica: altiplano andino, entre 3.000 e 4.500 metros de altitude, em países como Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Habitat típico: planaltos frios, secos e com pouco oxigênio. O iareta é uma planta herbácea que forma grandes bolas verdes densas, parecendo pedras vivas no meio do deserto andino. Apesar de seu aspecto modesto,
ele pode viver milhares de anos, tornando-se uma das plantas mais longevas do mundo. Características únicas. Forma compacta e densa. Cresce formando estruturas esféricas muito apertadas, quase pétreas. Essa forma ajuda a reduzir a perda de calor e proteger contra ventos fortes e temperaturas extremas. Tamanho e crescimento lento. Pode atingir até 1,5 metros de diâmetro. Cresce cerca de 1 a 2 centímetros por ano, o que significa que plantas maiores podem ter mais de 1000 anos. Classificação botânica. Pertence ao gênero Azorella, composto por mais de 100 espécies de plantas anuais ou perenes. Azorella compacta é a mais conhecida por sua adaptação extrema. Clathrus archeri, o fungo-aranha ou fungo-diabo. O que é o Clathrus archeri? Nome científico: Clathrus archeri. Nomes populares: fungo-aranha, devil's fingers, fungo-estrela, mãos do diabo. Classificação: fungo basidiomiceto da família Fallaceae, mesma família do conhecido ovo podre, Phallulus impudicus. Origem nativa: Austrália e Nova Zelândia. Onde é encontrado hoje? Também introduzido em partes da Europa, América do Norte e Brasil, geralmente em jardins, solo orgânico ou sob folhas caídas. Essa estranha criatura surge do chão como uma bola gelatinosa colorida, para depois se abrir em dedos vermelhos viscosos com um odor repugnante. É simplesmente surreal. Características físicas e ciclo de vida. Fase inicial: o ovo. Começa sua vida como uma estrutura esférica e gelatinosa, semelhante a um ovo. Cor: branca ou levemente rosada. Tamanho: entre 2 a 4 centímetros de diâmetro. Localização: abaixo da superfície do solo, entre folhas, terra úmida ou madeira em decomposição. Fase adulta: os dedos. Após alguns dias, o ovo se rompe e revela 3 a 6 tentáculos ou dedos avermelhados e viscosos que se estendem para fora. Cada dedo pode medir até 5 centímetros de comprimento. A parte externa dos dedos é coberta por uma massa pegajosa e fedorenta chamada gleba, rica em esporos. Relatos criptobotânicos folclóricos: a árvore come-gente de Madagascar. Mito ou realidade? O que é a árvore come-gente de Madagascar? A lendária árvore come-gente, ou árvores vampiras, árvores assassinas, é um dos mitos mais intrigantes da botânica popular. Segundo relatos antigos, essa planta supostamente existiria em Madagascar e teria o poder de capturar e digerir animais grandes, inclusive seres humanos. Descrição comum nos relatos: uma árvore com longas tendrões ou raízes móveis, capaz de se mover para perseguir presas. Produz flores perfumadas que atraem animais. Quando a vítima se aproxima, os tentáculos agarram e envolvem a presa. Depois disso, a planta digeriria a carne lentamente. Essa árvore existe de fato? Não há evidências científicas reais de que uma planta carnívora capaz de caçar e devorar humanos exista na natureza. Porém, essa lenda pode ter surgido a partir de relatos exagerados, enganos botânicos, ou até mesmo de plantas reais com comportamentos incomuns. Orquídea sussurrante, a flor que fala nas selvas da Amazônia. O que é a orquídea sussurrante? A chamada orquídea sussurrante é um termo que aparece frequentemente em relatos folclóricos, histórias indígenas e até em narrativas de exploradores antigos. Diz-se que ela cresce em regiões remotas da Amazônia brasileira, peruana ou colombiana, geralmente em áreas de mata fechada, perto de rios ou cachoeiras. Lista características: descrição. Flores de aparência delicada e brilhante. Folhas longas e escuras. Cresce em locais úmidos, sombreados, muitas vezes em troncos de árvores altas. Emite sons suaves à noite, como sussurros ou vozes baixas, daí seu nome. Apesar do nome, não há registro científico oficial de uma espécie chamada orquídea sussurrante, mas várias hipóteses tentam explicar a origem desse mito. Possíveis explicações científicas ou reais. Efeitos sonoros ambientais. Algumas orquídeas crescem em árvores altas, onde o vento passa entre as folhas e flores criando sons naturais. Esses sons podem ser confundidos com sussurros por quem está em ambientes isolados, silenciosos e cheios de mistério.
2. Plantas que resistem ao vento com vibrações. Certas plantas, quando expostas a ventos constantes, podem vibrar de forma a criar microfrequências sonoras audíveis. Isso pode gerar sensação de vozes vindas do mato. 3. Insetos ou anfíbios associados. Alguns insetos ou rãs noturnas se escondem dentro das flores ou folhas de orquídeas, emitindo sons característicos. Poderia dar a impressão de que a própria planta está falando. Cipó assassino do México. A trepadeira que sente medo e mata. O que é o cipó assassino? Também conhecido como cipó estrangulador, trepadeira vingativa ou cipó que sente medo, o cipó assassino é uma planta lendária que supostamente vive em florestas tropicais remotas do sul do México, como Chiapas, Oaxaca e Yucatán, além de regiões vizinhas na Guatemala e Belize. Descrição nos relatos. Uma trepadeira longa, fina e elástica. Pode se mover sozinha, lentamente, como se tivesse vida própria. Enrola-se no pescoço ou corpo de viajantes perdidos. Aperta com força suficiente para sufocar e matar. Disse que ela sente o medo das pessoas, atacando principalmente quem está assustado. Em muitas versões da lenda, o cipó só ataca quando alguém passa perto dele à noite, ou quando pisou em solo sagrado sem pedir permissão aos espíritos da floresta. Existe alguma planta real como essa? Não há nenhuma planta carnívora ou venenosa conhecida que possa atacar humanos ativamente ou sentir emoções como medo. Porém, várias plantas reais podem ter contribuído para a origem dessa lenda. Flor da ressurreição, Jericó. A planta que morre e volta à vida. O que é a flor da ressurreição? Nome científico: Anastatica hieroxuntica. Nomes populares: flor da ressurreição, planta da ressurreição de Jericó, planta milagrosa, flor de São José. Origem: regiões áridas do Oriente Médio, especialmente no deserto da Judéia, Jordânia, Egito e Arábia Saudita. Família botânica: Brassicaceae, mesma família do repolho e da mostarda. Essa planta é famosa por sua habilidade única. Quando o ambiente seca, ela se fecha completamente, perde quase toda a água e parece morrer. Mas, ao entrar em contato com água, ressuscita em poucas horas. Características físicas: altura: cerca de 20 a 40 centímetros. Cor: marrom acinzentada quando seca, verde claro quando hidratada. Formato: ramificada, com ramos finos que se enrolam ao secar. Quando viva: folhas pequenas e flores brancas ou amareladas. Quando seca: forma uma bola compacta que pode ser levada pelo vento. Essa característica de se fechar e viajar com o vento dá origem a outro nome popular: Tumbleweed da Terra Santa.